Amém, graça e paz. A minha experiência de hoje foi que o Senhor, eu fazia a pergunta para o anjo, ele respondia que sim. E ele me levava até o céu. Lá o Senhor me restaurava. E ele falava para minha filha, eu vou te mostrar umas situações que eu não quero na minha igreja. E quando chegou na hora, o Senhor falava bem assim, para você entender bem e passar para a minha igreja o que eu quero que você passe. Eu falei, amém, Senhor. E rapidamente eu vi uma igreja como se os irmãos estivessem adorando ao Senhor. E pessoas subindo no altar, pregando. O Senhor falava bem assim, observe bem o que você está vendo para você passar. E eu vendo aquilo e o Senhor falava assim, agora olhe bem o que vai acontecer agora. E quando eu olhava, amados, eu via como se não fosse mais a pessoa ali cantando ou pregando. Já fosse o próprio, assim, demônio. E o Senhor falava bem assim, por isso que tem que ter muito zelo. Tem que ter muito cuidado com aquelas pessoas que vão subir no meu altar. Não é de qualquer jeito, filha. E o Senhor falava bem assim para mim, olhe bem o que você vai ver agora com esse pastor. E eu vi ele pregando, assim, uma palavra, assim, tremenda. Mas o Senhor falava que adianta pregar e não viver. Para a gente poder subir num púlpito, pregar e falar, temos que viver primeiro. O Senhor falava bem assim. O Senhor falava bem assim, tem muitos que têm subido e falado coisas que não têm vivido. O Senhor falava bem assim, mentiras desnecessárias. Não tem coragem de confessar seus pecados. E ainda é por isso que sobe com brecha no altar. Acha que está certo, mas não está certo. Se eu falar bem, se querendo ou não, filha, afeta aqueles que querem adorar de verdade. Afeta aqueles que querem buscar de verdade. Afeta, filha. E se eu falar bem assim, fala para a minha igreja, para eles fecharem a brecha que estão aberta. Porque se eu falar bem assim, que ele ia começar a cobrar. E não ia ser qualquer pessoa que ia subir no altar, não ia ser qualquer pessoa que ia louvar, não ia. Porque o Senhor ia dar discernimento para os servos do Senhor para ver quem era para subir, não. Porque o Senhor fala para mim que muitos não tenham fechado a brecha, têm encontrado em falta com o Senhor. E o Senhor fala a mesma coisa do que ontem falou para mim, fala bem assim, antes de subir no meu altar, te conserta. E muitos precisam vir na frente, fazer um conserto com o Senhor e não tem coragem, por medo, por vergonha, que os outros vão pensar. E o Senhor fala bem assim, mas para fazer coisa errada não tem vergonha. Para se prostituir não tem vergonha, para subir no meu altar de qualquer jeito não tem vergonha. E o Senhor fala bem assim, tudo isso está sendo anotado. Tudo isso eu vou dar em conta no grande dia. E eu vi aquilo, amados, e o Senhor falava assim, eu vou começar a cobrar primeiramente daqueles que sobem no altar, dos levitas. Aí o Senhor falava assim, sabe por que eu estou te mostrando isso? Porque serve para você também. Porque você é uma levita da casa do Senhor, da minha casa. E o Senhor falava assim, eu vou começar a tratar. Porque muitos querem ter dom, experiência, mas não querem pagar um preço. E o Senhor falava assim, que Ele está cobrando santidade da igreja. E o Senhor falava assim, tem muitos que têm buscado a santidade, mas outros não. Querem só as coisas de mão beijada. E o Senhor não quer isso, Ele quer que a gente se entregue verdadeiramente para Ele. E o Senhor falando aquilo para mim, de eu vendo, sabe? Que muitas igrejas estão querendo trazer o mundo para a igreja, mas o Senhor falava que não era assim. E rapidamente o Senhor falava, agora você vai guerrear, filha, pela igreja. E o Senhor me revestia das minhas armaduras, uma armadura nova. E Ele me levava a guerrear em espírito. E quando rapidamente eu já aparecia num terreiro e eu começava a destruir, o Senhor falava para mim guerrear e destruir aquelas obras. E eu guerreava e eu falava, mas Senhor, quem é a obra que estava sendo feita aqui, para quem era? O Senhor falava, isso era para sua apóstola. O inimigo fale para ela que o nível a gente está num nível avançado. E tem muitos macumbeiros que estão pagando um preço para que ela morra. Um alto preço. E o Senhor fala para mim que não é só feiticeira, são magos. Muitas pessoas estão pagando um preço para que ela morra, para que ela não continue fazendo a obra do Senhor, mas fala para ela que o Senhor é com ela. E o Senhor fala para mim que nenhum
nenhum desses feiticeiros ia conseguir o que eles queriam, porque o Senhor era com ela e ainda não era a hora dela. E o Senhor falava, mas guerrei por ela, filha, porque ela está precisando. E eu começava a guerrear. E o Senhor me levava em tanto, amados, em terreiro de macumba. E só com a foto da apóstola, para que ela morresse. Porque o Senhor falava assim, que se ela morresse, ela ia afetar muita gente da igreja, para parar a obra. E eu começava a guerrear, ia em vários terreiros, e eu via aquelas oferendas, assim, crianças sendo oferecidas para que a apóstola morresse. Era coisa tão horrível. E o Senhor falava assim, começa a destruir. E ele falava, agora você vai guerrear pela igreja, porque o inimigo está muito furioso com vocês, para que vocês não recebam o que o Senhor tem para dar para vocês. E eu começava a guerrear, e quando chegava na hora eu me deparava com um principado muito, muito grande. E eu falava assim, Senhor, como que eu vou guerrear com ele? Porque, amados, eu cortava ele no braço e crescia. E eu ficava olhando assim, eu falava, Senhor, como que eu acabo com isso? Como eu termino a minha missão aqui? E eu não sabia o que fazer. E o Senhor falava assim, guerreia, filha. E eu começava a profetizar, e quando o Senhor começava a me dar mais força. E aquele demônio muito furioso. E eu começava a guerrear. E quando eu me deparava, ele falava bem assim, eu vou desmascarar aqueles que dizem ser servo do Senhor. Se eu falava assim, tem muitos pecados ocultos que a igreja que dizem que são arrebatados estão fazendo, mas vocês não sabem. E ele falava assim, eu vou desmascarar essas pessoas que dizem servir ao Senhor. E eu falava, está repreendido. E eu começava a guerrear, e eu falava que o Senhor era maior. E por fim, o Senhor deu vitória para a igreja. E foi essa a minha experiência de hoje. A minha experiência de hoje foi que a apóstola veio ministrar em mim. E rapidamente eu vejo o meu anjo e fazia a pergunta para ele, e ele respondia que sim. E lá o Senhor me levava até o céu. E ele começava a falar algo pessoal para mim sobre um sonho que eu tive, sobre a interpretação desse sonho. E falou que ele ia começar a revelar muitas coisas para mim através de sonho. E ele falava bem assim, agora eu quero falar algo para você passar para a minha igreja. E quando a gente chegava num certo local, no céu, e lá eu sentava e ele falava bem assim, ouve bem o que eu quero que você passe para a minha igreja. E eu falava, amém, Senhor. E ele falava bem assim, hoje eu não quero só falar sobre doutrina, dessa doutrina, mas eu quero falar sobre a salvação, porque a doutrina está incluída em salvação. E ele já pegava e falava que estava escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santificar em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele falava para mim que nós temos que estar preparados. E ele falava que muitos ainda não têm ainda se santificado na doutrina da alma. E ele começava a falar para mim. Ele falava bem assim, filha, fala para minha igreja que eu tenho visto aquelas pessoas que têm se santificado e aquelas pessoas que não têm se santificado. E o Senhor falava bem assim, fala para minha igreja que eu estou batendo na porta. E quando chegava na hora, o Senhor falava, agora você vai ver como que está na minha igreja. E o Senhor me mostrava corações de poucas pessoas, não muitas, mas o Senhor falava que era a maioria da igreja. E eu via assim, com muitas pessoas com sentimentos que não agradavam o Senhor. E o Senhor falava primeiro que Ele queria limpar. E as pessoas não queriam se desprender daquilo do passado. E o Senhor falava para mim que não tem como Ele trabalhar se a pessoa não se desprender do passado. E Ele falava bem assim, filha, o que há de vir virá. E Ele falava bem assim, e essas coisas que da sã doutrina, corpo, alma e espírito precisam
está em vocês a sã doutrina. E ele falava bem assim para minha filha, o Senhor está voltando. E quando chegava na hora, ele falava bem assim, muitos vão ficar por poucas coisas. E muitos vão ficar por causa disso, por não liberar perdão e não se desprender do passado. E ele falava assim, o Senhor tem alertado muitas vezes e as pessoas não têm dado ouvidos. E o Senhor falava bem assim, e eu tenho dado de misericórdia, tenho falado todas as vezes. Porque o Senhor fala para mim que Ele quer dar oportunidade para aquelas pessoas que ainda estão em falta com Ele. E quando chegava na hora, amados, Ele começava a falar. E Ele falava bem assim para mim, falar para a igreja, deixar todo esse mal, esse rancor que está dentro do seu coração, deixar o Senhor limpar. Muitos precisam ir pedir perdão de muitas pessoas, muitos precisam se desprender de passado que ainda está te atormentando. E o Senhor fala para mim que Ele queria que a gente se desprendesse de tudo e se entregasse para Ele. E quando chegar na hora, amados, Ele falava bem assim, filho, e Ele começava a falar outras coisas para mim, em relação ao que eu tenho que passar para a apóstola. E quando chegava na hora, Ele falava bem assim, não buscai por dons, buscai sim pela sua salvação. E Ele fala para a minha igreja, que dons são coisa passageira, mas a salvação é para a vida eterna. O Senhor fala para mim, tudo isso que vocês estão vivendo é só passageiro, mas quando o Senhor voltar, Ele falava assim, mas vai ser para a vida eterna. E quando eu pegava, o Senhor falava, agora você vai guerrear. E o Senhor me revestia das minhas armaduras. E eu ia para a guerra. E eu começava a guerrear pela igreja, não só pela igreja daqui em Manaus, mas sim para as outras igrejas. E a guerra era tão assim, amado, estava tão violenta, que eu pensei que eu não ia voltar mais, porque parecia que não tinha mais fim. E o Senhor falava, guerrear pelas essas vidas. E eu via muita gente acorrentada da igreja. Não só daqui, mas sim de outras igrejas, acorrentada. E o Senhor falava, sabe por causa disso? Eu falei, por que elas estão acorrentadas, Senhor? Ele falava bem assim, sabe por quê? Porque elas não se desprendem daquilo que tem que se desprender. O Senhor falava bem assim. E ele falava bem assim, mas você vai guerrear por elas. E eu começava a guerrear. E o Senhor falava bem assim, muitas pessoas estão carregando ódio no seu coração pela serva do Senhor e pelo servo do Senhor. E o Senhor falava bem assim, estão carregando ódio, estão com raiva deles. E o Senhor falava para mim que tem que liberar perdão. Porque não tem como o Senhor trabalhar em meio de confusão ou em ódio, porque Deus não é Deus de confusão. E eu começava a guerrear. Guerreava pelas vidas, a igreja de Uruaçu, e pelo encontro com Deus. E foi quando o Senhor me levava até o céu. E lá Ele falava bem assim, diga isso para a minha igreja. Mas Ele falava bem assim, eu te dou experiência para você compartilhar. Não me deixa atrapalhar. E o Senhor falava bem assim, falar para aqueles que têm experiência comigo, que quando eu mandar compartilhar é para compartilhar, porque o dom não é seu, é meu. E foi essa a minha experiência. Amém, graça e paz. Vou compartilhar um pouco da minha experiência. Quando a apóstola veio ministrar em mim, rapidamente o meu anjo me pegava pela minha mão e eu já via meu corpo no chão. E eu fazia logo a pergunta para ele e ele respondia que sim. E lá ele me levava até o céu. Chegava lá no céu, ele tratava algumas coisas comigo, me mostrava as armaduras. Sim, eu via enfileiradas assim, muitas armaduras e não era pouca. E quando eu via assim o nome das minhas armaduras, e eu via a minha nave, eu via o meu robô, a minha espada, e eu pude contemplar aquilo. Contemplar as armaduras também dos irmãos. E quando chegar na hora, o Senhor fala para mim que Ele queria falar uma coisa para mim, falar para a igreja. E rapidamente Ele falava aqui para mim, passar para a igreja. Ele queria que eu visse
para me entender. E quando chegava na hora, eu vi, amados, um jardim, mas eu estava vendo de cima. Eu vi o jardim assim como se a minha visão fosse em cima e o jardim embaixo. O Senhor falava bem assim para mim: observe bem o que você vai ver agora. E eu via assim poucas pessoas chegando nesse jardim, sentava e começava a falar seu dia a dia com o Senhor. E eu era muito pouca pessoa. E eu falava: Senhor, eu não estou entendendo. E o Senhor falava bem assim: poucos filha que tem ido no jardim para falar comigo. E o Senhor falava bem assim: não tem mais aquela constante intimidade comigo. O Senhor falava bem assim: eles dão mais crédito para celular, ocupam o seu tempo com o celular, coisas que não vão te edificar. E não tem mais tempo para falar comigo. Já tenham perdido a essência. O Senhor falava bem assim: a essência que tinham desde o começo. E eu via, amados, era poucos que se chegavam. E eu falava: mas Senhor, eu não estou entendendo por que o jardim. Ele falava bem assim: é porque é um lugar secreto de cada um. E o Senhor falava bem assim: agora você olhe com outros olhos. E eu via cada um no seu quarto, de joelho, orando ao Senhor. E depois o Senhor começava a falar para mim sobre fidelidade. O Senhor falava para mim que a gente tem que ter fidelidade em nós, que muitos não têm. E ele começava a falar, amados, que eu não me recordo bem, não lembro muita coisa. E chegou na hora, o Senhor falava para mim sobre brincadeiras na casa dele. O Senhor falava para mim que ele não estava se agradando de muitas coisas que crente tem feito. O Senhor falava para mim que muitos crentes têm brincado com ele. Acha que ele não está vendo. E isso tem entristecido muito ele. O Senhor falava para mim que uma das maiores revelações que ele deixou para nós é a palavra. E o Senhor falava para mim que muitos têm rejeitado a palavra. E o Senhor fala bem assim para mim: filha, eu tenho revelado tudo na minha palavra. E eu dei esse dom para vocês porque eu queria revelar o além para vocês, mais coisas. E o Senhor fala bem assim: muitos ainda têm dúvida e não têm cumprido aquilo que a minha palavra tem mandado. O Senhor fala para mim que muitos sabem muito, mas não praticam. O Senhor fala bem assim: o que adianta saber a verdade e não praticar? Então não é melhor nem saber. O Senhor fala bem assim: muitos querem combater, querem falar que sabe mais, mas só que o que adianta falar e saber se não pratica? Pregar e não viver. E o Senhor fala bem assim: e eu vou cobrar. E a minha cobrança, filha, não vai ser como antes, vai ser mais pesada, a minha mão vai pesar mais. E o Senhor fala bem assim: chega de brincadeiras. Eles acham que eu sou um Deus de brincadeira. Não, eu sou um Deus de coisas sérias. E o Senhor fala bem assim: e muitos têm brincado com as minhas revelações. O Senhor fala bem assim: quando eu revelo algo pro meu profeta, pro meu atalai, não tem acreditado e tem brincado. E o Senhor fala para mim que isso também ele ia levar em conta no grande dia. E o Senhor fala para mim que ele ia começar a pesar. E o Senhor fala bem assim: e tem outros, filha, que não vê e não tem revelação e fala que tem. E quer compartilhar sendo que não é da minha parte. Espírito de engano, o Senhor fala para mim. E eu já tenho revelado, mas não acredito. E o Senhor fala bem assim: mas eu vou tudo isso, eu estou anotando e eu vou bater em conta. E chegava na hora, amados, eu ia para a guerra. O Senhor me levava a guerrear pela igreja. E quando eu olhava, amados, era uma guerra assim horrível. Horrível. O Senhor falava para mim que muitos têm esfriado e têm deixado a ira, o ódio entrar nos seus corações. E o Senhor falava para mim: agora guerreia por essas vidas. E eu via correntes entrelaçadas em pessoas específicas aqui da igreja. Não só aqui da igreja, mas de outras pessoas das outras igrejas da Shalom. E eu via. E o Senhor falava bem assim: destrói essas correntes. Mas tinha correntes, amados, que eu não conseguia. E eu perguntava do Senhor por que eu não estava conseguindo. O Senhor falava bem assim: porque eles, filha, foi porque eles quiseram estar aí. Eu tenho dado muito livramento para eles saírem, tenho escape dessa situação. Mas eles querem ficar aí.
E o Senhor fala bem assim, você se lembra de uma palavra que você viu que quando você está preso, e por mais que aquela te liberte, mas você prefere ficar lá, é assim que essas pessoas estão. Elas têm a estratégia toda, o escape todo, mas preferem ficar na prisão. E eu começava a guerrear e fui guerrear pelas igrejas, guerrear por um casamento. E algo que eu vou ter que compartilhar com a minha apóstola. E foi essa a minha experiência. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, aleluia. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 em diante, que diz assim, ó: E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 cardeçais de ouro, e no meio dos 7 cardeçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingindo-os pelos peitos como um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Até aí, amados irmãos, né, você pode ver aqui, né, como João, ele diz que ele caiu como morto, né? Me lembra muito os irmãos que quando eles são arrebatados aqui na igreja, eles caem, né? Eles ficam no chão como morto, a alma sai do corpo, o corpo ali continua funcionando com vida, né? Mas, né, eles vão em arrebatamento, assim como vai a jovem Lili, né? Assim como você ouviu essas experiências, você pode ver que a Bíblia, né, tá cheia de revelações de arrebatamentos, né, irmãos? O próprio livro de Apocalipse, Daniel foi arrebatado várias vezes, né? São arrebatamentos. Amém, queridos? E durante esses arrebatamentos, Deus revela o profundo, o oculto e o escondido. Aleluia. Tem uma palavra que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Amém, amados irmãos? Em pleno ano de 2022, o Senhor Jesus tem feito essa obra aqui em Manaus. O Senhor tem levantado uma igreja que ora, que busca, uma igreja que, graças ao próprio Senhor, não é nosso mérito, não é nós oramos, nós fazemos apenas o papel de todo cristão deveria fazer, que era orar, que é pagar o preço, o mérito de arrebatamentos, o mérito de toda essa manifestação de poder, de graça, não é nosso. É simplesmente do Senhor Jesus, porque Ele resolveu ter misericórdia de nossas vidas, Ele resolveu nos visitar, e você vê aí as experiências, né, da jovem Lili, experiências fortíssimas, a qual o Senhor mostrou muita coisa, né, principalmente, irmãos, uma coisa que o Senhor mostrou aqui é a sã doutrina. Sabe, queridos, é a sã doutrina, não adianta. Quando eu orei ao Senhor, pedindo ao Senhor nos revelar algo, Ele disse assim para mim: você quer mesmo o caminho da salvação? Então, irmãos, essa obra que o Senhor tem feito aqui na Shalom é uma obra de salvação. Porque uma coisa é você ser usado por Deus, outra coisa é você ser salvo. Nem todos os usados serão salvos. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, é tremendo mesmo essas revelações. Talvez você tenha ouvido coisas, né, que parecem absurdas para você, mas eu quero te dizer que esse testemunho é fiel e verdadeiro. E convido você, tá com dúvida, não crê? Convido você a vir a Manaus, aleluia, juntamente conosco, invocar o nome do Senhor, clamar alto, buscar dando glória pelas madrugadas, porque o Senhor tem se revelado aqui neste lugar, não é isso, apóstolo? É isso, apóstolo, né? Nós temos visto
as maravilhas do Senhor, a forma que Deus tem se revelado aqui em Manaus tem sido intensa. Quisera nós que essas coisas realmente não fossem reais, mas são reais. E todos esses testemunhos são pessoas que eram como nós, eram membros dessa igreja ainda na Porta Larga e passaram por um processo de transformação, um processo profundo de intimidade, experiências com Deus. Um exemplo muito forte é a jovem Lili, que passou por essas experiências, já foi ao inferno, né? Era uma jovem extremamente vaidosa, onde foi transformada pelo próprio Espírito Santo, né? Pelas suas próprias experiências. Então é uma obra de salvação, é uma obra de aconselhamento do céu mesmo na terra, que o Senhor tem se revelado de uma maneira sobrenatural a nós, mostrando o caminho da salvação, mostrando o caminho da porta estreita. E nós temos um Deus, irmãos, que é exigente. Eu não exijo nada dos membros da igreja, nós não exigimos nada de ninguém, mas o nosso Deus é um Deus exigente. E todo aquele que se aproxima dele precisa passar por esse processo de santificação, né? Então, assim, eu vejo a glória do Senhor em cada testemunho e me alegro. E que Deus abençoe a sua vida, assim como o Senhor tem abençoado a jovem Lili e assim como o Senhor tem abençoado cada vida que a ouve. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Assim como o Senhor fez uma obra na vida dela, está fazendo também de outros jovens também, e também nos congressos onde vamos, o Senhor tem arrebatado pessoas, o Senhor tem derramado dons. Não é mérito nosso, já falei, é o próprio Senhor Jesus que resolveu achar graça. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essas experiências, meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada vez mais a Tua serva. Senhor, também cada irmão, cada irmã, Pai, que está ouvindo, Pai, essa experiência, que também a graça seja derramada sobre eles, a unção, a sabedoria, o toque do Senhor, Pai, o avivamento dos últimos dias, porque sabemos, Pai, que cada dia mais as coisas vão se estreitando, Senhor, e nós precisamos estar ligados na videira, que é o Senhor. Precisamos estar, Senhor, Deus, firmes, Senhor, em Ti, firmes na Tua presença, Pai querido, Pai amado. Então, Senhor, nos ajuda, nos ensina, Senhor, a estar cada vez mais junto de Ti, andando no sobrenatural e crendo, Pai, no Teu agir, Pai. Muito obrigado. Abençoa cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória do